Salve, torcida soberana, bem-vindo ao canal do Luciano Tricolor, e nesse vídeo eu vou atualizar vocês sobre as últimas notícias do São Paulo. Nós vamos falar sobre a convocação de Daniel Alves para a seleção olímpica. Que jogos o Daniel Alves vai ficar fora? Já te adianto que vai ser os jogos mais importantes do ano. Vamos falar também sobre o God of Zaga, o Michael tá livre no mercado, será que ele vem para o São Paulo? E vamos falar também sobre as críticas que o presidente Júlio Casares vem recebendo nas redes sociais, onde a torcida pede mais bastidor e menos Instagram. Então fica até o final desse vídeo para você se atualizar sobre todas essas informações. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre mais um problemaço aí para o clube, né, para o São Paulo, mais um problemaço aí para a gente poder lidar, que é a convocação do Daniel Alves para jogar pela seleção olímpica, né, nas Olimpíadas logo mais. A convocação saiu hoje pela manhã, nesta quarta-feira, e o Daniel Alves foi convocado, foi o único atleta convocado do São Paulo. Tinha expectativa do Lisieiro ser convocado também, mas na verdade quem foi convocado foi o Daniel Alves. Galera, o Daniel Alves é um jogador muito caro e muito importante para o São Paulo, um atleta que ganha mais de R$1,5 milhão por mês, né? E que faz uma falta enorme para o tricolor. Já está desfalcando o São Paulo todos esses dias por causa da lesão do joelho, e agora vai desfalcar o São Paulo para jogar pela seleção olímpica. E olha, o Daniel Alves vai ficar de fora de vários jogos importantes. Eu vou trazer agora para vocês quais são esses jogos. Bem, o Daniel Alves tem que se apresentar, né, à seleção olímpica, caso ele vá jogar. É importante dizer esse detalhe, né? Fala-se nos bastidores que o Daniel Alves já tinha alinhado com a diretoria, que queria jogar, né, as Olimpíadas, porque é um título que ele não tem, e o Daniel Alves é obcecado por título, todo mundo sabe disso. É um dos jogadores mais campeões da história, tem mais de 40 títulos no currículo, e ele quer, né, disputar uma Olimpíada para poder ter uma medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, que seja. O Daniel Alves quer um título nas Olimpíadas. Então, assim, acredito eu que, de fato, o Daniel Alves vai jogar essa Olimpíadas. Eu acho que o São Paulo não tem força o suficiente para dizer não para o Daniel Alves, até porque deve uma fortuna para o jogador aí. O São Paulo deve mais de R$12 milhões para o Daniel Alves. Duvido que alguém no São Paulo vai ter peito para falar para ele não ir. O Daniel Alves tem que se apresentar e por volta de dia 8 de julho, né? Os outros jogadores da Europa que foram convocados vão se apresentar dia 1º, quem atua no Brasil vai se apresentar dia 8. E aí dia 8, meus amigos, vai ficar de fora o Daniel Alves de nada mais, nada menos de que as duas partidas contra o Racing pela Libertadores. As duas partidas contra o Racing pela Libertadores. O Daniel Alves vai ficar, as duas partidas acontecem dia 13 e dia 20/7, então já vai estar lá treinando para as Olimpíadas. O Daniel Alves vai ficar de fora das partidas do dia 29 de julho e 4 de agosto, que são as partidas de ida e volta da Copa do Brasil. Ou seja, vai perder as oitavas da Libertadores, vai perder as oitavas da Copa do Brasil e vai perder pelo menos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Quais são esses jogos? Os jogos mais importantes desse primeiro turno, viu? Vai perder pela 11ª rodada o jogo em casa contra o Bahia, pela 12ª rodada o jogo fora contra o Fortaleza, Fortaleza que hoje é líder do campeonato e tá jogando futebol bacana. Vai ficar de fora da partida contra o Flamengo pela 13ª rodada lá no Maracanã e vai ficar de fora da partida contra o Palmeiras em casa. E para encerrar, o Daniel Alves fica de fora também contra o Atlético Paranaense na partida lá no Paraná. Então, assim, um prejuízo gigantesco a saída desse jogador. Eu não concordo com essa convocação para a seleção olímpica, né? Tá na hora já da CBF, já passou da hora da CBF se organizar e nessas datas não ter campeonato. Se é para convocar, não pode ter campeonato. Se tem campeonato brasileiro, o clube tem que ter mais poder para brecar essas convocações, e o Daniel Alves vai ficar de fora dos jogos mais importantes do ano. Se o São Paulo perder esses jogos, se for eliminado na Libertadores, eliminado na Copa do Brasil e perder a maioria dos pontos que vai estar em disputa no Campeonato Brasileiro, foi embora a temporada, galera. Tchau, abraço. Já era a temporada, né? E é um jogador caro, a gente não tá falando do jogador da base, do menino que tá subindo, a gente tá falando do Daniel Alves, que é o principal jogador do time hoje, um dos principais, e é o maior salário do elenco. Então tá na hora do São Paulo aí ter mais força, né, perante os seus jogadores e mais força perante os bastidores. A situação do clube ainda não tá legal nesses dois quesitos.
Vamos falar agora sobre o Maicon, o zagueiro Maicon, lembra dele? God of Zaga, jogou naquele time que tinha o Caleri, né? Aquele time com o técnico Bausa, fez uma baita passagem pelo São Paulo junto com o Petros, né? Os dois aí são bastante amigos, jogavam juntos no Al Nassr, o Petros ainda tá lá. Então, o Maicon, o God of Zaga, está livre no mercado, isso mesmo. Acabou de rescindir o contrato com o Al Nassr, na verdade o Al Nassr não renovou o contrato com ele, porque o Al Nassr tinha pendências para pagar com o atleta e ele acionou, final do ano passado, o Al Nassr na FIFA, pedindo o rompimento do contrato por falta de pagamento de salário. Isso acabou gerando um clima muito ruim no clube, embora o Michael fosse um ídolo, tivesse vários títulos lá, se não me engano ganhou 2 ou 3 títulos com o Al Nassr, mas gerou um clima ruim dentro do clube e o Al Nassr resolveu não renovar o contrato do jogador. O jogador já tem 32 anos, teve ótima passagem pelo São Paulo, ótima passagem pelo Porto e futebol árabe, né? É um jogador que ainda pode render em alto nível. Porém, o São Paulo fez uma sondagem, segundo informações de bastidores, fez uma sondagem da situação do atleta lá no fim do ano, começo de 2021, quando o atleta ingressou com a ação na FIFA. Então, o São Paulo procurou o jogador e de imediato, de sempre, galera, chegou, sondou, viu quanto é o salário, recuou. O São Paulo não tinha condições de arcar com os salários do jogador, caso naquela época ele viesse a romper com o Al Nassr, né? A pedida era muito alta, até porque o jogador está acostumado com grandes salários. Europa e o futebol árabe paga ótimos salários em relação ao nosso, até porque tem uma moeda mais forte. Então o jogador se habituou aí a receber altos salários, né? E não teve jogo, só foi uma sondagem. Agora o Michael está sem contrato. Segundo informações de bastidores, o Atlético Mineiro e o Flamengo têm interesse no jogador, estão sondando e acompanhando a situação. Eu acredito que também que o São Paulo, né, deve entrar na parada aí se o Michael reduzir pedida salarial. Se ele quiser jogar no Brasil e quiser jogar no São Paulo, um jogador que tem uma ótima relação com a torcida, um jogador que foi muito bem tratado no clube, né? Principalmente depois daquela vez que o São Paulo precisou de um goleiro no meio do jogo, não tinha ninguém, não podia substituir, o Maicon foi o goleiro dessa partida. Depois eu posso trazer mais detalhes desse jogo para vocês, pra gente relembrar essa partida aí. Então o jogador pegou muita moral com a torcida, tá disponível no mercado, viria uma contratação de graça, né? Que São Paulo teria que pagar salários e luva. Eu espero, sinceramente, que de fato saia do boato e entre no campo da negociação aí, que eu acho que seria um baita reforço, porque o Maicon pode jogar pela direita, né, no lugar do Bruno Alves ou do Arboleda, ou até mesmo jogar centralizado, substituindo o Miranda em eventuais ausências do jogador, como essa agora da lesão. Nós estamos precisando demais de bons zagueiros. E você, o que acha? Conta pra mim nos comentários aqui qual que é a sua opinião em relação ao God of Zaga. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre as críticas que Júlio Casares vem recebendo nas redes sociais. Pessoal, depois de mais uma vez o São Paulo ser garfado no Morumbi, eu dei minha opinião aqui no vídeo de análise de pós-jogo, tá aqui no card, dá uma clicada para você ver o que eu disse em relação a isso. O São Paulo ainda está, né, mesmo que essa nova diretoria, sem força nos bastidores. Vira e mexe, o São Paulo, né, é prejudicado por escalação de árbitros ruins, né? Péssimos árbitros para poder apitar os jogos. Um jogo no Morumbi, São Paulo precisando do resultado, a CBF vem e escala um árbitro que já tem histórico de erros e que não tem tradição em apitar grandes jogos da Série A. Então, assim, mais uma vez o São Paulo desprestigiado. Eu duvido que a CBF faria isso contra, por exemplo, o Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Então, assim, o São Paulo está atrás, na minha opinião, dos rivais em relação a essa força de bastidor. Então agora a galera tá criticando o Casares porque ele aparece muito nas redes sociais, né? Todo mundo sabe que o Casares trabalha com marketing, né, pessoal? É um marqueteiro aí, profissional, né? Trabalhou em grandes empresas, grandes emissoras do país, né? Sendo diretor de marketing. Então o Casares sabe como se vender, né? Sabe como se vender, sabe como fazer uma boa campanha de marketing, não só para si, mas como para o São Paulo ou para a empresa que ele estiver representando. Então ele vai aparecer muito no Instagram. Eu acho que a torcida tem que ter calma agora, a diretoria está fazendo um ótimo trabalho até então, né? Com planejamento, trazendo um treinador que entrega resultado, trazendo o Muricy, o Alex, trazendo de volta o Milton Cruz. Tenho críticas quanto a ele, mas é um baita profissional, reestruturando o clube, organizando as dívidas,
né? Mas eu também não posso deixar de dar razão para a torcida no sentido de que o São Paulo precisa sim de ter um bastidor mais forte. E é obrigação do Casares fazer esse clube ser respeitado nos bastidores do futebol. Não é ir lá e postar vídeo no Instagram. Ah, o juiz errou, prejudicou o clube. Beleza, legal. Mas e aí, o que tu vai fazer além de postar esse vídeo no Instagram? Tem que ir lá na CBF, lá meter o pé na porta dos organizadores da arbitragem e pedir respeito. O Crespo falou muito bem lá na coletiva, né? Que ele gostaria que viesse alguém que respeitasse o São Paulo. Nós não queremos ninguém para poder dar benefício para o São Paulo, favorecer o São Paulo. Não é isso, galera. Minha opinião. Minha opinião é que tem que ter alguém que respeita. Apite o justo. E ontem isso não aconteceu. Um árbitro perdido que deixou o clube nervoso, o São Paulo nervoso, o time nervoso dentro de campo. O jogo virou uma confusão só, porque o árbitro não conseguia apontar a direção correta da marcação de falta. Então isso não pode acontecer e isso só acontece com o São Paulo. Não interessa quem vai jogar contra o São Paulo, se é time grande, time pequeno, o São Paulo sempre está em desvantagem. Como disse o Reinaldo numa partida que o áudio da TV captou, né? Na dúvida, apita para nós, professor. Nós estamos em casa. E isso com o São Paulo não acontece. Então o São Paulo precisa de ter mais força nos bastidores. Sou a favor, sim, de cobrar o Júlio Casares para que ele faça isso, né? Menos Instagram e mais São Paulo nesses bastidores. Bem, foram essas as notícias de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Cada vez que você fica aqui até o final, você me dá uma força muito grande para continuar fazendo esse trabalho, trocando essa ideia de torcedor para torcedor, fazendo aquilo que eu amo, que é falar do nosso tricolor. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!